Olá, eu me chamo Andressa Ryukari Suzuki, participei do programa PIBIC pela Fundação Araucária Unioeste. O meu trabalho é intitulado de Determinação de Compostos Bioativos da folha da Major Gomes, que é Tanino paniculato. Minha orientadora foi a professora doutora Luciana Biomikito e meu co-orientador Rafael Medeiros Hack. O trabalho foi realizado na Unioeste, no campus de Cascavel, pelo Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas. Na introdução, gostaria de falar sobre as punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Elas podem ser confundidas com mato ou erva daninha, porque elas facilmente crescem em vários tipos de solo e ambientes. Elas são conhecidas popularmente, mas há pouco tempo que elas vêm sendo estudadas. E ultimamente elas estão sendo introduzidas na alimentação e também realizado mais pesquisas, devido às suas propriedades nutricionais e também medicinais, bem como as suas necessidades de comprovação científica em relação aos benefícios que elas podem trazer para a saúde da população. A planta em estudo é a Tanino paniculato, conhecida como Major Gomes, que é indicada pela figura 1, que são as folhas, e ela é nativa do continente americano, e nos fins alimentícios elas podem ser usadas para preparações de saladas e refogados. Nas propriedades terapêuticas, elas são popularmente utilizadas para o tratamento de úlceras, para amolecer calos e também na cicatrização de feridas e inflamações. Por isso, devido a essa disseminação do conhecimento e do uso das punks, é importante analisar suas propriedades e benefícios para a saúde das pessoas. E o objetivo seria, então, a determinação de compostos bioativos e metabólitos secundários nas folhas de Major Gomes, com análise direcionada para avaliação de presença de compostos fenólicos. Em relação aos materiais e métodos, para a amostra foi feita uma extração a frio por maceração, utilizando dois tipos de solvente, o hexano e o metanol e água, com proporção 1:9. Esses dois solventes foram utilizados devido à sua diferença de polaridade. O hexano é mais apolar e o metanol e água é um solvente mais polar. Foi utilizado 10 gramas de amostra de folha que foi previamente seca e triturada da Major Gomes em 200 ml de líquido extrator, para então obter um sistema que durante 3 dias foi feita essa extração para depois fazer a filtração e obter o extrato. Para a detecção de antraquinonas livres, foi feita uma reação colorimétrica com o reagente Bortrager, que foi especificado por Simões em 2017. Já para os alcaloides, foi feito um teste de precipitação descrito pela Farmacopeia Brasileira em 2019. Em relação aos esteroides e terpenos, foi feita uma reação colorimétrica com o reagente de Liebman-Burchard, descrita por Knight et al. Em 1946. Já os heterozídeos cardioativos, foi feita uma reação de Liebman-Burchard, CAD e de Keller-Kiliani, de acordo com a Sociedade Brasileira de Farmacognosídeos 2019. Para as saponinas, foi feito um ensaio de formação de espuma, seguindo a Sociedade Brasileira de Farmacognosia 2019. E para os taninos, foi feita uma metodologia de precipitação com a gelatina, descrita por Simões em 2017. Para os fenólicos totais, foi feita a metodologia de Singleton et al. De 1999 com algumas modificações. Nela é utilizado o espectro de absorção na região UV, e na utilização do branco, ele foi preparado sem adição dos extratos ou também das concentrações de padrões para a curva de calibração. O ácido gálico foi utilizado, então, para fazer essa curva de calibração, para posteriormente ser expressos os resultados em miligramas de ácido gálico por grama de amostra. Foi utilizado, então, 0,5 ml de extrato ou dessas concentrações de padrões para fazer curva de calibração, mais 1 ml de folancicatô e 2 ml de água. Foi colocado no tubo de ensaio e esperado 2 minutos para poder adicionar o carbonato de sódio a 20%. Após adicionar passar todas essas etapas, foi colocado em 60 minutos em abrigo de luz para depois fazer a leitura no espectrofotômetro a 760 nanômetros. Em relação aos resultados de discussões, Doceiros et al. Tinham citado que a Tanino paniculatum possui metabólitos secundários como tanino, esteroides e triterpenos.
E os resultados, então, condizem com os estudos, eles somente divergem em relação aos triterpenos, em que o resultado deu negativo nos testes feitos. Então, aqui temos uma tabela da análise de presença de compostos bioativos tanto no extrato de hexano como no extrato de metanol e água. Nos alcaloides, ele teve a presença no extrato de hexano. Já nas antraquinonas deu um resultado negativo, porque ele não houve a mudança para uma coloração rosada, que está aqui na figura 2, temos os dois tipos de extrato, no tubo 1 com o extrato de hexano e o tubo 2 o extrato de metanol e água, então não teve essa viragem de cor para a cor rosada. Já os esteroides teve também a presença no extrato de hexano. Nos terpenos foi negativo, porque também teria que ter uma viragem de coloração tanto para vermelho, para rosa, para púrpura, violeta, e não teve essa viragem de coloração. Nos heterozídeos cardioativos também não houve a viragem de cor. E para saponinas teve positivo no extrato de metanol e água. Para os taninos também positivo no extrato de metanol e água. E aqui temos mais imagens das reações que foram positivas. Na figura 3, teve uma reação positiva para alcaloide no solvente de hexano, porque houve uma formação de precipitado, indicando então a presença do alcaloide. Já na figura 4, foi uma reação positiva para os esteroides, porque ela ficou uma coloração mais esverdeada, indicando a presença do esteroide. E na reação 5, na figura 5, que houve uma reação de espuma, então ali teve a formação da espuma, que indica a presença de saponinas, e esse foi no solvente de metanol e água. E para os resultados de polifenóis totais, foi usado uma fórmula para a curva de calibração de ácido gálico, que foi gerado a partir de uma equação da reta, que foi y igual a 0,1196x mais 0,482. O coeficiente de relação foi de 99,58% e os resultados foram de acordo com a tabela 2. E a tabela 2, então, é a análise de compostos fenólicos totais no extrato de folha de Major Gomes de metanol e água. Então, foram os resultados expressos em miligrama de ácido gálico por grama de amostra. O teste foi feito em triplicata, então, no tubo 1, teve o resultado de 0,3780, no tubo 2, 0,3984, no tubo 3, 0,3860, com a média de 0,3874 mg de ácido gálico por grama de amostra. E a pesquisa, então, mostrou resultados que o teor de polifenóis totais foram maiores se comparado ao estudo de Vieira em 2014, que obteve no estudo lá 0,178 mg de ácido gálico por grama na folha de Major Gomes. Também ela apresentou valores superiores em relação aos alimentos que são mais amplamente consumidos, como a papaya, de 0,153 mg de ácido gálico por grama de amostra, e o tomate com 0,187 mg de ácido gálico por grama de amostra, conforme foi feita uma pesquisa de Faller em 2009. Então, para as conclusões, o trabalho permitiu identificar os compostos bioativos predominantes nas folhas de Major Gomes, também possibilitou quantificar o teor de compostos fenólicos totais presentes na Major Gomes, que implica, então, uma quantidade superior relatada em literatura, inclusive se comparado a alimentos que são amplamente consumidos. E possibilita, então, tudo isso possibilita uma promoção do uso das PANCs, como Major Gomes, para diversificar a alimentação da população. Então, meus agradecimentos vai à Fundação Araucária pela Bolsa de Iniciação Científica concedida, ao Laboratório de Análise de Alimentos e à UniOeste de Cascavel pela disponibilização de recursos de elaboração da pesquisa, e também minha orientadora, professora doutora Luciana Bill Miquito, e meu orientador Rafael Medeiros Sack. Muito obrigada pela atenção e estou aberta a dúvidas.